Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. E olha, daqui a pouquinho nossa roda da fofoca com o Thiago Rocha, com o Felipe Campos, com o Vladimir Alves, com o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, o lado carioca da tarde é sua, né? Mas vamos sempre começando com a nossa primeira página. E hoje é um assunto que foi bastante discutido ontem aqui no nosso programa. Eu tinha um ponto de vista, as pessoas tinham outro, mas é a separação de Débora Falabella do ator Murilo Benício, depois de 7 anos de casamento. E aí ficou aquela história, mas quem colocou o ponto final na relação, quem está sofrendo mais nessa relação ou não? Chegou a ser dito que quem tinha colocado um ponto final seria ele, e isso fez as pessoas pensarem que aquela que sofria, que ainda gostava no relacionamento fosse a Débora Falabella. E eu ainda disse aqui, olha, as últimas declarações de amor que eu ouvi desse casal foram do Murilo Benício, e isso faz poucos meses, é uma coisa realmente muito recente. Então eu estava achando que, de fato, a situação estaria um pouco mais dolorosa para ele do que para ela. E isso acabou gerando uma nova informação que veio confirmar, pelo menos essa minha intuição aí, porque a nova informação diz que ela está com um outro ator, não é? E que esse romance dos dois já vem aí de algum tempinho. Vocês estão vendo aí a coluna Retratos da Vida. Ator é o pivô do fim do casamento de Débora e Murilo, né? E a foto dele também é o ator Gustavo Vaz, que tem um currículo grande de teatro, cinema. Débora fez peça de teatro com ele, filme com ele também. Foi num filme que começou lá em Manaus que eles acabaram ficando mais próximos e teriam iniciado esse romance, que fez com que, se a ligação, o casamento dela com Murilo Benício já não estava bem, acabou realmente essa sendo a gota d'água para que a separação se concretizasse de verdade. Embora romance para valer mesmo só começou após o final do casamento dela, após a separação definitiva do Murilo e da Débora. Então agora ficou mais caracterizado como é que se desenvolveu essa separação, que era uma coisa que os fãs ontem estavam muito curiosos em saber, porque é um casal tão lindinho, né? Tão talentoso, e assim, que há tanto tempo está junto. Um romance que começou em 2012 em Avenida Brasil, vocês se lembram, ele era o Tufão, ela era a Nina em busca de vingança contra esse Tufão, e tudo acaba na maior história de amor. Eles têm um final feliz juntos e só assumiram a relação quando a Avenida Brasil terminou. Também foi uma coisa bem assim, eles começaram a namorar durante a novela, mas eles esperam. Justamente, a gente vê que é uma característica do casal terminar um trabalho para falar da vida pessoal, para não misturar as coisas na cabeça do público, né? Para que isso não influencie a opinião do público no trabalho deles. Eu acho isso uma coisa bem legal. A matéria do Extra diz o seguinte, eu vou ler alguns trechinhos para vocês. O Alessandro Lobianco tem mais detalhes dessa história, já ele entra direto do Rio de Janeiro, e é o seguinte, vamos ver, aí eu acho que não vai dar para ler não, que as letras estão muito pequenininhas, mas o negócio é o seguinte, olha, a notícia sobre o fim do relacionamento pegou realmente todo mundo de surpresa. O Gustavo Vaz, ele tem um vasto currículo no teatro, ele fez par romântico com a Débora Falabella em Aruanas, que é uma série inédita da Globo, e os dois ficaram muito próximos nas gravações em Manaus no fim do ano passado e começaram a viver um romance também na vida real após a atriz se separar. Sempre é muito importante deixar essa parte bem frisada, né? Então não foi durante o filme em Manaus, não, ainda eram gravações dessa série Aruanas, e eles também rodaram juntos o filme Depois, A Louca Sou Eu, no início desse ano. Essas são informações do jornal Extra. Na rodinha de amigos, a amizade colorida, segundo o jornal, não é segredo para ninguém. Débora e Gustavo foram, inclusive, vistos aos beijos durante uma noitada em São Paulo, isso há 3 meses apenas, tá? Um vídeo feito por uma pessoa da produção da série na época mostra o momento em que os dois se beijam
beijam no escurinho de uma boate. E o Gustavo também postou vários vídeos no Stories com a Débora. E num deles, o ator chega a uma festa privada na casa da atriz antes deles irem para essa tal noitada, onde eles foram flagrados se beijando no escurinho. Há também várias fotos deles juntos em eventos fora do trabalho, com amigos e também com a irmã da atriz, que é outra atriz muito talentosa, que é a Cíntia Falabella. E o Gustavo, ele terminou um casamento também há pouco tempo. Então agora os dois estão livres, estão, né, podendo, não estão falando ainda sobre esse relacionamento, mas a assessoria da Débora confirma que realmente essa história de amor existe, é real, não é boato, não, é fato mesmo. E em fevereiro desse ano, o Extra chegou a procurar a assessoria de imprensa da Débora, que afirmou que a Débora e o Murilo continuavam casados. Já a empresária do Murilo, após tomar conhecimento do assunto e dizer que ligaria para o ator para checar a informação, diz que não comentava a vida pessoal do artista. 2 meses depois, não é? Ou seja, isso foi fevereiro, março, abril, aí já o mês passado, a coisa é super recente mesmo. Débora e Murilo lançaram a série Se Eu Fechar os Olhos Agora, em que atuaram juntos como um casal. E a separação só foi confirmada na última segunda-feira, ou seja, ontem, uma semana após o fim da série, que por sinal é bárbara, viu, gente? Débora e Murilo iniciaram o relacionamento em 2002, como vocês sabem, nos bastidores da novela. Eles compraram juntos o direito do livro que deu origem à série Dr. Foster, da BBC, e assim, ele iria dirigir a Débora, mas ontem mesmo o Alessandro Lobianco informou todo mundo aqui que a Débora não iria participar mais da série. Então, realmente, ele vai tocar esse projeto sozinho, embora seja uma parceria profissional dos dois. Eles compraram juntos o direito dessa série, na verdade, tá? Então, vamos direto para o Rio de Janeiro, vamos chamar o Alessandro Lobianco e ver o que ele tem de mais detalhes dessa história que está todo mundo acompanhando como se fosse uma novela. Incrível, né? Boa tarde, Alessandro Lobianco. Tudo bem? Boa tarde, Sônia. Tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem, hein, meus colegas da bancada. Olha, Sônia, o que eu consegui aqui de novo em relação a tudo isso que o Extra publicou hoje, sim, é a informação que não está legal o clima. Justamente pela forma como a Débora se comportou nas redes sociais antes que terminasse aí um acordo que chegou para mim que eles teriam feito em relação a não contar para ninguém o término dessa relação antes que de fato terminasse a série, né? Se Eu Fechar os Olhos Agora, sim, que terminou há cerca aí de 2 semanas, né? E eles confirmaram o término somente nessa última segunda-feira. E esse mal-estar, Sônia, o que me passam é que teria desencadeado esse desinteresse tanto por parte do Murilo, tanto por parte da Débora, de fazerem agora esse próximo trabalho que compraram os direitos autorais aí da BBC, o Dr. Foster. Que isso seria uma coisa recíproca também do Murilo, não seria só uma coisa agora de agenda da Débora. E o que eles me contam? Eu não sei se vocês lembram, Sônia, ontem eu até disse que amigos, a parte de amigos que eu entrei em contato, me reportavam que a situação dos dois teria começado a ficar pior até fevereiro. Sim. Por que eles me falaram? Hoje eu liguei novamente para essas pessoas, eles me falaram, olha, parte dos amigos, principalmente amigos do Murilo, e por isso ficou o mal-estar, não estavam sabendo mesmo do término, porque o Murilo não contou nem para alguns amigos sobre o término antes de terminar esse seriado que eles estavam fazendo, um par romântico, justamente para que não veiculasse notícias que pudessem abalar a imagem dos dois como casal para esse seriado. Mas o que eles contam é o seguinte também, olha, houve uma confusão danada porque parte das pessoas que já sabiam do término, quando começaram a escutar que a assessoria da Débora dizia que ainda permanecia o casamento em fevereiro, especularam até uma traição. E que isso criou um mal-estar nos bastidores. Nossa. Que o Murilo, a Débora, o pessoal teve que conversar e falar, não é nada disso, tá tendo seriado, a gente fez um acordo, e que isso gerou um estresse pro Murilo. Por quê?
porque após esse acordo ter sido feito, a Débora também não segurou as postagens no Instagram dela, os stories, o próprio Gustavo ficou postando vídeo, e amigos me passam que o Murilo falou, poxa, mas aí é um constrangimento pra mim, porque eu tô escondendo até dos meus amigos, porque, claro, a gente não quer que vaze, em hipótese alguma, e às vezes tem um amigo ou outro que fala por mal, até que não é por mal, mas vaza, né? Então que o Murilo, nesse sentido, ele se preservou muito de não falar até para amigos mais próximos que tinha terminado essa relação. E que quando esses amigos, quando viram a assessoria da Débora, essas fotos, esses vídeos, o Murilo ficou pé da vida. Ele não gostou, houve um constrangimento, houve uma discussão, é o que essas fontes me passam, e por isso aí foi decidido esse afastamento dos dois aí, a descontinuação desse trabalho que fariam juntos agora, Sônia. Tá certo, por tudo isso que a gente fica sabendo agora, inclusive pela confirmação de assessoria, não tem clima, né? É muito recente, é tudo muito à flor da pele, ele tá bastante magoado e se a gente analisar os fatos, ele tem uma razão nesse sentido, então as coisas aí estão num momento muito delicado. Acho que é dificílimo. E para quê também? Se submeterem a essa situação de trabalhar juntos, porque quase 24 horas por dia de estúdio é um tempo, né, bastante, é uma coisa de convivência diária por muito tempo e dentro de um trabalho que exige muito emocionalmente. Fica bastante desgastante, né, Alessandro? É verdade, Sônia. O que os amigos me passam agora é que realmente eles vão dar um tempo mesmo. Os amigos dizem, olha, não é para confundir, eles não pararam de se falar, eles não brigaram feio. O que está acontecendo agora, que eu acho que eles estão buscando, isso é com as palavras que essa fonte me passa, é justamente um tempinho que eles vão dar até de trabalho, de tudo, não fazerem novela, não trabalharem mais juntos durante esse tempo, porque ficou uma mágoa só com esse mal entendido e esse ruído aí durante esses últimos meses, principalmente essas últimas semanas, em relação a um tá falando uma coisa e a outra tá postando coisas que sinalizavam outras coisas até o seriado. Então ficou uma magoazinha, ficou um mal entendido entre os dois, mas as fontes me garantem que com esse tempinho aí, daqui a pouco os dois tá tudo certo, na mais perfeita paz, Sônia. Sim, não, o que eles tinham para viver de uma história bonita e que deve ter compensado bastante, senão não teria durado 7 anos, eles já viveram daqui para frente, né? São novos ciclos de vida, pode ser que eles voltem a trabalhar juntos, pode ser que eles nem voltem nunca mais a trabalhar juntos, então aí daqui para frente é outra história realmente. O que eu acho que vale lembrar nessa história é sempre aquela frase da Bruna Marquezine, quando estourou toda aquela coisa no carnaval lá com o Neymar, a malandra, aquelas histórias tão chatas, é sobre a responsabilidade afetiva, porque isso é uma coisa que as pessoas não levam a sério. A gente não precisa saber só começar, alimentar uma relação, cuidar da relação. Quando chega o ponto final, a gente tem que saber terminar também, respeitando o sentimento do outro. A gente pode estar magoado, pode não querer mais, pode já ter um outro amor, mas tem que respeitar ainda o sentimento do outro. Afinal, você partilhou cama e vida durante muito tempo, dependendo, né, de cada relação. Então, eu acho que esse cuidadozinho, pelo que parece, não foi tido como ele esperava que tivesse. Se houve um acordo, depois a gente comunica oficialmente, né? Vamos terminar um trabalho juntos e não seguraram a onda e ficaram postando coisas, me desculpe, a gente não tem nada com isso, a gente não conhece a fundo, a gente fala pelos fatos que estão aí e até com consentimento do casal, porque as assessorias estão falando, mas não houve um cuidado, né, de uma parte com a outra parte. Se havia um acordo, como é que você já começa a postar coisa, stories, como é que vai ficando cada vez mais claro que já existe um outro amor nessa história? Dói, gente, para quem vai ficar sobrando na história, vamos dizer assim, dói pra caramba. Então, podendo evitar isso, acho muito importante. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sei se tem a ver ou não com essa história, mas hoje o assunto de manhã no programa Encontro da Fátima Bernardes era sobre saber terminar. Eram as coisas que você não deve fazer num término de relacionamento. E tinha, inclusive, esse tipo de coisa, você tentar ao máximo possível não magoar o outro
outro, no caso de você já ter aí um outro romance engatilhado. Coincidência, né, Alessandro? Se é que a gente pode colocar nessa situação. Sei não de onde originou essa pauta aí, pode ser só coincidência mesmo. Diga. É verdade, Sônia. E uma curiosidade também que eu ressalto, que eu lembrei agora, que a minha fonte falou, até lembrando sobre o que eu falei ontem, é que o início desse término, essa conversa de sentar e falar as coisas não estão boas, o que está acontecendo, estamos distantes do jeito que está, não dá mais para ser, isso teria partido do Murilo. O Murilo teria sinalizado isso para Débora, é o que essa fonte me fala, falando, olha, não tá bom, as coisas estão diferentes, o que está acontecendo, e que depois dessa conversa houve esse ponto final, né? Sim. Mas que, de fato, eu perguntei muito a respeito se houve uma traição, alguma coisa. Essas fontes realmente negam, falam, olha, eles terminaram mesmo por um diálogo iniciado pelo Murilo, sinalizando um desinteresse por parte da Débora. Ali naquele dia, quando a gente tomou conhecimento que esse diálogo estava sendo feito, a relação de fato ali para quem estava por dentro e para quem a Débora estava contando isso, ficou notório que a relação acabou nesse dia, mas eles negam, realmente dizem que essa relação da Débora, ela nasceu depois desse término, que esse desinteresse não teria nada a ver. Agora, é lógico, essa relação surge muito rápido também, né? Depois desse término, mas o que você falou, Sônia, é muito certo. É unânime entre todas as pessoas que eu conversei que esse bom trato, essa delicadeza, essa sensibilidade na hora do término não houve por parte da Débora ali em relação a essas postagens, e que isso deixou o Murilo chateado porque ele estava tendo uma atitude até então combinada com ela e que foi completamente diferente do que ela teve. Claro, ele pelo menos, né, se portou como um cavalheiro. A gente realmente não viu nada da parte dele que levasse a esse tipo de conclusão. Como eu falei para vocês, o que a gente estava ouvindo eram declarações de amor em várias entrevistas. Muito boa tarde, Vladimir Alves. Boa tarde, Thiago Rocha. Boa tarde, Felipe Campos. Digam o que vocês estão achando dessa história. É o outro capítulo de uma história que se iniciou ontem. Novela da vida real. Deve ser difícil sustentar um relacionamento querendo favorecer um trabalho. Né? Por conta do lançamento de uma série, vamos manter as aparências. Por outro lado, amigos e pessoas próximas sabiam até então da separação. Uns acabaram falando, outros decidiram seguir o silêncio. E aí chega uma história que acho que fica assim complicada, porque não sei se falar abertamente, olha, acabamos o relacionamento, eu estou com outra pessoa, se ia derrubar a audiência do seriado. Mas não é isso, é uma questão de não se misturar a vida profissional com a vida pessoal. Houve um acordo, ela aceitou e ela furou, né? Mas também é para preservar a obra, né? Para não falar, ó, não vamos manchar a audiência do seriado enquanto vocês seguram. Será? Eu não duvido. Mas cada um tem sua opinião. Eu não duvido não de que isso tudo não tenha acontecido justamente para trazer mais audiência. Pois é, né? O que aconteceu em outro. Agora no Sétimo Guardião, o auge foi o auge do barraco. Depois do barraco a novela começou a se sustentar. Então, não sei. A gente nunca sabe, mas tem a ver. Diga. Sair de relacionamento não é fácil. A gente percebe aí que eles não saíram bem. Sim. Ontem o indício já era muito grande. Quando o Lobianco entrou pela segunda vez e falou, olha, não vai rolar, aí todo mundo já falou, opa, peraí, então se não vai rolar, porque assim, gente, a gente sabe que produzir é muito difícil, acertar elenco mais difícil ainda, locações, tá tudo feito, texto, tá tudo na boca, só precisa de quem? Do ator ou da atriz para materializar aquilo que está escrito no papel. De uma hora para outra, onde tudo tá acertado, você fala, não vou fazer, é estranho, principalmente para uma pessoa que ama a arte, que gosta de fazer e que trabalha, não tem problema se é de madrugada, de dia, de noite. Então assim, aonde bateu? Aonde a faísca aconteceu? Foi justamente porque não terminou bem, porque se tivesse terminado, ela cumpriria esse trabalho. Se eles tivessem terminado de uma forma amistosa, o olho no olho fala, poxa, a gente terminou tal, mas vamos honrar esse trabalho, porque tem os patrocinadores, a gente tem um prazo para entregar, a gente tem um cronograma, então não entregou bem, não terminou bem. E infelizmente já vem o nome de uma outra pessoa envolvida num triângulo amoroso aí. Se
também essa pessoa está com todas as letras, ela ainda não se manifestou. A gente não sabe. Mas os indícios... A assessoria já confirmou. Existe o romance, tem claro, vídeo, líquido, tem foto, transparente, tem stories. tem tudo. Não, eu ia falar, existe o indício... Não, porque existe a confirmação. Sônia, eu vou ali... Alessandro Lobianco, eu vou ali... com você. Tá confirmado, não tá confirmado esse romance? Não, essa relação tá confirmada já. Não. Tá vendo? Tá vendo? Sônia, O que foi? eu acho que você tá muito apaixonado com esse monte de beijo. Eu vou pra outro lugar, eu vou, entendeu? Tomar Isso já faz café. tempo, agora que vazou essa isso. história. Não, eu sei, não. O que você tá estranhando? Não entendi. Eu tô estranhando que, assim, tava tudo muito bem e todo mundo estava bem, pelo menos há 2 meses atrás. Aí agora... Teve uma assessoria que falou assim, eu prefiro não me manifestar, que não falo sobre vida pessoal, e a outra assessoria falou... Isso foi há 2 meses também. Terminou, ok. Agora, quando já tem uma outra pessoa na história, eu já... muito rápido, Sônia, desculpa, é muito rápido pra mim, entendeu? Não é rápido. Eu começou acho. em dezembro. Isso já começou lá no final do ano passado. mas em Aruanas estavam desse juntos. ano. Mas em morar Aruanas sob o já mesmo tinha. teto, a ligação Fevereiro, já março, era. abril, Não, maio. dezembro. Não, fevereiro. Em Aruanas. Mas fevereiro eles confirmaram que estavam juntos. Claro, para não estragar a audiência mas do eles seriado. Mas nem passou eles o continuavam seriado. juntos. Eles O seriado nem continuavam passou, juntos. tá na gaveta. Não emocionalmente, mas o casamento ainda existia de uma certa forma. Desculpa, vocês amam muito rápido. Não é Eu isso. amo devagar. Entendeu? Ó, fevereiro, ai, nós estamos juntos. Mas Fevereiro, não tava. março, abril, maio. Olha aqui, posso falar uma coisa? Você antes deve, do principalmente Felipe você tá de falar? vermelho, Não, é que apaixonado. eu dou muito pitaco, mas eu acho assim, a minha visão das coisas, como ontem eu já estava intuindo que a parte pior tinha ficado para ele nessa história. Aí o que acontece? Você pode, às vezes, até estar bem com a pessoa, mas tem essas trapaças do destino. Tem gente que cruza o seu caminho e você se apaixona. Você pode ainda estar casado ou casada. Esse tempo de transição, de ver o que vai acontecer, como é que eu vou me virar nessa situação, separo, não separo, entro num outro relacionamento, não entro, se eu vou me separar, como é que vai ser esse tipo de coisa, como é que eu vou passar por essa experiência, tudo isso demanda um tempo, demanda assim, para eles demorou meses, pode demorar até mais. Eu não acho que isso se caracterize naquela traição que você vai, você entra porque você quer e fim de papo, não é isso. Isso acontece na vida de qualquer pessoa, aconteceu na vida dela, pelas informações que a gente tem. O que eu acho que aconteceu? A paixão é tão grande que não conseguiu cumprir um acordo que eles tinham feito de esperar para se manifestar e poder viver livremente esse sentimento, que é uma coisa que também acontece. Por isso que eu falei que é aí que entra a responsabilidade afetiva. Às vezes você tem que brecar um pouquinho o seu lado para não doer tanto no outro, para dar um tempo para o outro também, saber como é que ele vai viver essa história, como é que ele vai suportar isso, como é que ele vai superar esse tipo de coisa. Então, se houve um acordo, teria que ser respeitado, mas eu também entendo que pode haver uma paixão que explode e aí, ó, sai de baixo, leva tudo que existe pelo caminho. Pelo menos é assim que eu vejo, tá bom? E são 2 seriados, viu, Thiago? E são 2, né? Dois São seriados. Se eu fechar os olhos agora, onde ela trabalha com o Murilo Benício. Isso. Tá no ar. Tá no ar. E o Aruanas, que é inédito, que foi gravado Vai com ainda, o né? Vaz Vai exibir. em dezembro. exatamente. Lá que eles começaram o TTT. Exatamente, Entendeu? Manaus, né? É. Que foi isso mesmo. E já fizeram um filme também. Felipe Campos. Ah, Sônia, eu acho isso medíocre, O que sabe? que é Eu acho medíocre? mediocridade, sabe por quê? Eu acho que você ter que chamar a manter Dona Maria. uma relação, por status de trabalho, eu acho muito chato isso. E, assim, não é isso. mas Tá, foi a tá, forma vai. que talvez eu tenha entendido um Tá, pouco, tá, assim. tá. A gente tá com 2 trabalhos, um tá para estrear, ou então a gente tem alguns acordos que ainda a gente precisa cumprir. Então vamos levar isso, tal. Quando não existe mais a verdade do coração, não adianta, porque você não vai conseguir jogar, entendeu? Você não vai conseguir brincar direitinho no playground, entendeu? E aí, alguém vai pisar na bola, assim, porque tem uma erupção falando dentro da pessoa. E o que é difícil, Sônia, de você combater contra as suas emoções e contra aquilo que você está sentindo. É o que a gente está falando, paixão atropela tudo. Mas eu acho que vocês estão vendo de um jeito muito frio essa história do acordo. O acordo, gente,
gente, olha, a gente está numa situação tão delicada agora, estamos no meio de um trabalho, vamos lançar um trabalho. Se essa coisa explode daquela maneira, olha aí o que está acontecendo com o trabalho terminado. Você imagina não tendo. Como é que você vai aguentar duas feridas, a sua vida pessoal e a sua vida profissional, que vai virar de ponta cabeça, porque o assédio seria imenso, a especulação seria imensa, viraria manchete também. É que é exatamente o que está acontecendo agora. Aconteceria, acredito eu, numa escala muito maior. Então você tem um limite emocional para as coisas. Não dá para ser assim, né? Então, pelo amor de Deus, vamos fazer isso? Vamos fazer. Primeiro a gente cuida disso e aí depois a gente comunica, porque aí já acabou o trabalho, né? Você não vai ter que se desdobrar em 1000 para poder segurar duas pontas seríssimas ao mesmo tempo. Aí, ó, ele tá livre para ir curtir a dor dele, ou seja, o que for, sem um compromisso desse peso, como é a gravação de uma minissérie, e ela para viver a paixão que ela já tá vivendo aí, na boa, o que o coração dela pediu, são as coisas que acontecem na vida. A responsabilidade afetiva, eu acho que é importante tocar nesse assunto e tentar poupar um pouco o outro em relação quando você tem um término, né? Sim, claro, mas eu achei assim, o acordo é para duas coisas, você não tem que viver duas coisas ao mesmo tempo. Um trabalho no meio de uma tempestade que sempre vira uma separação. Seu coração não aguenta, a parte emocional é frágil nessa hora, porque realmente a carga é muito pesada. Mas aqui estão todos os pontos de vista, como sempre, e você queria falar, Lobianco. Eu te ouvi me chamar, por um acaso? Foi isso, né? Eu dei um sussurro aqui só para complementar o que você está falando, porque ao longo do Se Eu Fechar os Olhos Agora, essa série que eles estavam protagonizando um casal, essa série estava demandando coletivas, coquetéis, então eles tinham que dar entrevista ali, então a gente também imagina que se isso vaza, né, antes do término desse seriado que tem pouco mais de uma semana, e teve também uma festa de encerramento e tal, só iriam perguntar para os dois sobre isso, né? Isso, de uma certa maneira, poderia realmente ser prejudicial para o trabalho ali, que os dois formavam parte de casal. Mas eu também concordo com o Felipe que é difícil você sustentar isso, porque no início do ano já não tinha mais, né? Então a gente está falando de quase um semestre inteiro sustentando uma mentira, realmente, esse ruído aí. Mas juntando uma paixão avassaladora que você também citou, fica realmente difícil segurar a história. Exatamente. Bom, que sejam felizes, né? Agora, realmente, cada um aí tocando a sua vida. E logo, logo, se Deus quiser, ele há de arrumar um novo amor e ela ser muito feliz aí no relacionamento dela. Você volta daqui a pouco. Tem muita coisa pra você contar hoje pra gente aí no lado carioca do A Tarde é Sua. Até daqui a pouquinho, Alessandro Lobianco. E agora, isto posto, fizemos nossas fofocas do coração, a gente vai falar de uma notícia que está repercutindo muito, que é o indiciamento pela polícia do marido da Caroline Bittencourt, agora viúvo, o Jorge Sestini. Homicídio culposo, ou seja, não teve a intenção de matar. Mas você carregar nas suas costas um rótulo como esse de homicídio, sempre é uma coisa muito pesada. Isso também é minha opinião, acho que vocês acham. A palavra sabe? Muito forte. Ainda mais como a pessoa poderia ter morrido junto, não morreu porque aí já são desígnios de Deus, era a hora de um, não era a hora do outro. Enfim, foi uma coisa que chocou todo mundo. Tanto que quando a notícia veio a público, nossa, enxurrada de opiniões, de desabafos, de protesto, virou uma polêmica muito grande. Mas como assim? Sabe? A tempestade existia, os ventos eram de quase 150 km por hora. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Ele poderia ter morrido junto, ele ficou 3 horas no mar. Enfim, se levantaram todos os argumentos. Uma coisa que eu notei muito, acho que vocês também nas suas redes sociais, foram as pessoas comparando com a história da Ana Hickman, o cunhado Gustavo. Ele mata em legítima defesa, ele salva a família dele e até hoje ele tem um processo de homicídio doloso. Legítima defesa virou homicídio doloso nas costas, que é uma coisa que ninguém, né, consegue aceitar e encarar isso como justiça, na verdade. Então, embora sejam motivos diferentes, mas as pessoas sentiram o mesmo peso
dessa injustiça. O Gustavo, inclusive, entrou no meu Instagram e deixou uma frase que já a gente vai mostrar para vocês. O padre Fábio de Mello também entrou no meu Instagram, deixou uma mensagem contundente, que eu concordo com o padre, e acho que todos os seguidores, todas as pessoas que pintaram por lá concordaram também, mas a gente tem que fazer o lado jornalístico dessa história, que é ouvir o delegado, é ouvir a polícia. Por que se chegou a uma conclusão como essa, a uma atitude como essa, a uma decisão que tem esse peso? Ah, mas ele não vai ser condenado, a pena é de 1 a 3 anos, não é? Se ele for condenado, mas existe o perdão judicial. Como é que você vai ser perdoado de uma coisa que você não fez? De uma coisa que você realmente não tem culpa? Como é que fica essa história? Quer dizer, num momento tão difícil quanto esse, que eu acho que é mais difícil que qualquer outro castigo que vem agora, qualquer penalidade, ainda ter que arcar com uma coisa dessa, gente, é muito cruel, na verdade. Mas a palavra da polícia se faz ouvir mesmo, né? A gente tem que ouvir e nós vamos ouvir agora. A gente já está com o nosso repórter Bruno Tallon lá no Litoral Norte, novamente em São Sebastião. Está com o doutor Vanderlei Pagliarini, delegado do 1º Distrito Policial daquela cidade, e vamos ouvir os dois lados da história. Boa tarde, Bruno. Boa tarde também ao doutor Pagliarini. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde ao público de casa que acompanha ao A Tarde é Sua. Sim. Exatamente, aqui ao meu lado nós temos o doutor Vanderlei Pagliarini, delegado titular aqui do 1º Distrito Policial de São Sebastião. Doutor, obrigado por conceder aqui a entrevista ao vivo ao A Tarde é Sua. A conclusão que a polícia chegou a partir dos depoimentos, tanto do proprietário da Marina, de onde a embarcação partiu, quanto o depoimento do marinheiro que resgatou o Jorge Sestini do mar, é que o viúvo da Caroline Bittencourt, ele foi negligência e por isso ele vai ser indiciado por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Esse é o entendimento da polícia, doutor? Boa tarde. Boa tarde. É exatamente esse o entendimento da polícia diante das provas e elementos que já foram colhidos nesse tempo. Na primeira semana após os fatos, eu determinei até o sobrestamento das investigações em respeito à dor da família, dos amigos e dos fãs da Modelo também. A partir de ontem, foram dado início às oitivas e foi ouvido, a princípio, o proprietário da Marina, onde fica guardada a embarcação utilizada pelo Jorge. E esse proprietário dessa Marina esclareceu para nós, durante a sua oitiva, que no dia 26 o Jorge solicitou que a embarcação dele fosse colocada na água, porque ele iria utilizar no final de semana, e naquele momento ele já foi admoestado sobre a possibilidade da entrada de um vento noroeste que iria se abater sobre o litoral norte no sábado ou no domingo. No domingo, por volta das 15h30, o proprietário da Marina constatou que a embarcação do Jorge ainda não havia retornado. Então, através de WhatsApp, ele encaminhou uma mensagem de uma embarcação pilotada por uma outra pessoa que estava na região de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, e essa pessoa comunicava dos fortes ventos que se abatiam naquela região, e esses fortes ventos estavam a caminho do litoral norte. Então ele pedia para as pessoas se acautelarem para permanecerem em locais guardados, porque a tempestade estava se aproximando. Além da mensagem de texto, o próprio proprietário da Marina resolveu também passar uma mensagem de áudio para salientar realmente do perigo que estava se aproximando. E por volta de 15h44, o Jorge remeteu uma mensagem em resposta ao proprietário da Marina, agradecendo o alerta e dizendo que ele estava no mar naquele momento e pretendia retornar para a garagem náutica por volta de 17h30, o que não ocorreu. Então, sabedor das condições climáticas não favoráveis, ele, além disso, se arriscou, né, se lançando ao mar. Além disso, não fez o uso do colete salva-vidas. Isso agravou também a situação dele dentro do inquérito policial? É uma conjugação de fatores. Não apenas o fato dele ter sido advertido, dele ter sido alertado sobre o mau tempo, mas também o fato de que ele, na condição de pessoa responsável pela embarcação, de habilitado para a condução da embarcação, não ter providenciado que a Caroline utilizasse um equipamento obrigatório de segurança, um item de salvatagem fundamental, que é o colete salva-vidas, que não tem esse nome à toa.
Homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Se condenado, doutor, ele pode responder a que tipo de pena? A pena prevista para o crime de homicídio culposo, no caso, a base da culpa, segundo a análise minha, que sou delegado presidente das investigações, é a negligência, é o fato de ele ter negligenciado os alertas a respeito da tempestade e também de ter negligenciado a necessidade do uso do colete salva-vidas por parte não só da Caroline, como também dele. Ele também deveria estar utilizando o colete. Perfeito. Sônia Abrão, o doutor Vanderlei Palharini está com a escuta à disposição para responder as perguntas do estúdio. Claro. Boa tarde, viu, doutor Palharini? Obrigada aí por atender a nossa reportagem. E ele está sem a minha escuta, é isso? Está sem a escuta, Bruno? Exatamente, com a escuta, Sônia. Ah, ele está com a escuta. Então, doutor, eu queria saber se o senhor, quantas vezes o senhor ouviu o Jorge? Verdade que ele prestou depoimento 2 vezes ou ele nem foi ouvido ainda? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes do seu programa. O Jorge ainda não foi ouvido. Sim. As informações que eu tenho a respeito da versão dele são as versões que eu vejo em sites de notícia, através da internet e também das redes sociais que eu tenho acessado para tomar conhecimento do que se tem dito a respeito disso. Mas ele ainda não foi ouvido oficialmente pela polícia e a parte oficial da oitiva dele vai se dar através de precatória, onde eu determinei o formal indiciamento dele e interrogatório. Certo. Junto com a carta precatória que foi expedida a São Paulo, eu fiz encaminhar também um questionário com algumas perguntas que eu gostaria que fossem respondidas por ele, mas é evidente que aí ele vai ter a orientação de um profissional, de um advogado, se seria o caso dele responder ou não. Mas mesmo que ele não responda as perguntas que a polícia está encaminhando, isso não vai causar nenhum prejuízo à defesa dele. Certo. Agora, doutor Palharini, se o senhor nem ouviu o Jorge Sestini, não foi muito precipitado indiciá-lo? Talvez se o senhor tivesse ouvido, a conclusão da polícia fosse outra? Na verdade, a versão dele, ela não é necessária para a determinação de indiciamento. Sim. As provas e os indícios veementes eu já disponho e a versão dele não é necessária, ela não faz parte do conjunto de provas que a polícia precisa para promover esse ato de indiciamento. A versão dele, na verdade, é apenas a parte exauriente do inquérito policial. Sim, seria apenas por uma questão de defesa, é isso? De elementos para a própria defesa dele. Seria Sim. Isso? Uhum. Ok. Isso. O interrogatório, na verdade, é considerado uma peça de autodefesa, né? Já é a primeira atitude de defesa que ele terá nesse ato oficial de investigação do Estado e num eventual processo que venha em seguida. Certo. Agora, como é que o senhor pode explicar para a gente a sensação que fica, a reação do público? Foi muito de protesto em relação a essa decisão da polícia, esse sentimento de injustiça no coração da gente. Como é que o senhor vê isso, que é polícia, que acompanhou o caso, que decidiu pelo indiciamento? O senhor está sentindo que o público não aceita isso? É comum, eu já tenho mais de 26 anos de exercício do cargo de delegado de polícia, e eu sei que em casos como esse, que há uma comoção pública motivando muitas dessas manifestações, é comum que o público, na verdade, não apoie as iniciativas da polícia. Mas existe essa cultura de impunidade que no Brasil ela é difundida e as pessoas acreditam que se todo mundo não usa colete, se todo mundo não obedece às normas de navegação, então você não pode responsabilizar uma ou outra pessoa, quando na verdade não é assim que deve ser. Você tem que, na verdade, mostrar que nós temos uma legislação, que essa legislação deve ser aplicada e que as consequências jurídicas elas devem ser suportadas pelas pessoas que praticaram os atos. Aí não é uma decisão precipitada de um delegado de polícia, não é uma decisão precipitada da Polícia Civil, é uma decisão necessária dentro do inquérito policial que, aliás, Sônia, ele não deve demorar muito para ser concluído, não. É mesmo? Tem uma ideia de quanto tempo? A parte que me cabia aqui, de oitiva de testemunhas, solicitação de documentos, quais foram os documentos que eu já solicitei? Eu solicitei à Capitania dos Portos que encaminhasse toda a cópia da documentação da embarcação, também a parte relativa à habilitação do Jorge, mas eu já tenho um conhecimento extraoficial
de que ele é habilitado na categoria Arraiz Amador, que é, por sinal, compatível com a condução da embarcação Twin Green, que é a embarcação que estava na água no dia dos fatos. Tá certo. A previsão que eu posso dar, eu acredito que em cerca de um mês esse inquérito já estará concluído. Tá certo, então. Muito obrigada, doutor Vanderlei Pagliarini, que é o delegado do 1º Distrito Policial de São Sebastião, por esses esclarecimentos aqui para a gente, por essa orientação. Obrigada mesmo. Obrigada, Bruno Tálamo. Até a próxima. Tchau, Obrigado. gente. Vamos agora comentar essa entrevista do Dr. Vanderlei Pagliarini, que é o delegado lá de São Sebastião, que cuida do caso aí da morte da Caroline Bittencourt, e ele que acabou decidindo pelo indiciamento do Jorge Sestini, o marido da Caroline, por homicídio culposo, uma coisa que está difícil de aceitar. Ele explicou que é absolutamente de acordo com a lei e não poderia ser diferente, tendo um delegado à frente do caso, mas que é difícil para a gente, né, que não domina tanto as leis. E ele falou que nós estamos acostumados à sensação de impunidade. Não é isso, é que a sensação de impunidade vem do sentimento de que se precisa de um castigo, vamos dizer assim, esse momento que eles estão vivendo, que ele está vivendo, eu acho que já é a situação pior que o Jorge poderia enfrentar. Você vê a mulher que você ama ser arremessada ao mar, você tentar salvá-la, você vê-la afundar e não voltar nunca mais, né? No auge da carreira, no auge da vida, feliz, com lua de mel marcada. Você imagina, eu fico imaginando, você relembrando essa cena 1000 vezes, você ter que ir para a cama vendo a mulher que você ama afundar nas águas, não voltar nunca mais. Então, será que isso já não seria a pior pena possível por um ato de irresponsabilidade, como isso é classificado diante da lei para um ser humano? Será que precisava, né, acarretar ainda o enfrentamento de um processo por uma coisa da qual você também poderia ter sido vítima? Não sei, são essas coisas que a gente questiona. Será que não teria que haver aí uma análise com mais flexibilidade, com mais humanidade e não a favor da impunidade, como essa é a sensação do delegado, né? Ele acha que a gente é a favor da impunidade e a gente acha que não está sendo feita a justiça no sentido de uma justiça mais humana, realmente, né? Mas sei lá, aí é de cada um. Diga. Eu acho que é justamente isso que vai acontecer, porque há um consenso entre advogados que foram perguntados sobre o caso da Caroline Bittencourt, e o Jornal Extra trouxe uma informação que pode ser uma informação favorável para o Jorge Sestini e para as pessoas que também, assim como nós, estão com o coração na mão, que é a seguinte: os advogados ouvidos pelo Jornal Extra esclarecem que o empresário deve receber perdão judicial Então, quando existe a compreensão de que a consequência da infração atinge o autor de forma tão grave que a pena se torna desnecessária. Sim. Então eu acho que, dentre todos os advogados ouvidos pelo jornal e por tudo que tem acontecido aí, eu acho que é isso que vai acontecer. E talvez essa cena possa mudar quando da emissão do laudo da perícia que foi feita na embarcação. Então a gente ainda tem mais um tempinho aí para aguardar até que a Marinha e a polícia cheguem a um laudo conclusivo de toda essa história. E não vai demorar, segundo o doutor Pagliarini disse aqui no nosso programa. Ele acredita que em um mês esse inquérito esteja concluído. Mas foi o que eu disse na abertura do nosso programa. Exatamente. Como é que você vai ser perdoado de uma coisa, né, sobre a qual você não teve? Ele tentou salvar ainda a mulher dele. E teve um momento em que o próprio delegado diz que quando ele foi notificado, ele avisou que voltaria lá pelas 17h30. Ele não conseguiu, na verdade, voltar. Eu acho tudo de uma fatalidade, né? Eu acho que quando o Dr. Vanderlei fala, na minha forma leiga de pensar, eu acho que eu consigo entender um pouco. Primeiro, pelos 2 pontos. Sim. Primeiro, colete salva-vida. É obrigatório. Eles não estavam usando. Então, assim, você, uma pessoa habilitada, que tem a raiz, que passou pela escola, que entende um pouco de como funciona aquela engrenagem do mar,
Olha, não que você queira matar, porque o homicídio culposo é justamente isso, quando a pessoa não tem um risco, a intenção de matar. Você estava lá. A gente tem plena certeza que você não tem intenção de matar, porque se você tivesse, você morreria também. E o segundo ponto é quando ele fala sobre as mensagens do WhatsApp. Ele fala da primeira mensagem verbal, que foi dita para ele no momento que ele tirou o barco, e a segunda mensagem através do WhatsApp que ele comunicou. Então assim, poxa, você não tem a intenção de matar, mas você estava sabendo... Está assumindo um risco, né? O que poderia acontecer. Nós te avisamos. Agora, ainda eu não escutei falar sobre essa embarcação. Eu tenho dúvida se essa embarcação teve isso eu estou falando, se ela tinha os equipamentos de segurança necessários, se tinham os coletes salva-vidas, porque em nenhum momento a gente escutou falar, olha, tinha os coletes, eles não conseguimos pegar, eles foram arremessados ao mar, porque também se não tinha, aí é uma outra história que precisa ser apurada. Eu acho, mas só acho que tinha, porque o Magrão, que é o dono da lancha, falou com o nosso repórter, com o Bruno, logo acho que um dia, okay, né, ou no dia seguinte ao acontecimento, que estava ok, tinha os coletes e tinha as boias. E o delegado falou pra gente que agora que ele teve a informação sobre a habilitação ou não do Cestini, quando na verdade o nosso repórter... o Bruno Tálamo, tô doida. O que ele fez? Nesse dia da entrevista com o proprietário da lancha, ele já tinha essa informação. Verdade. Porque ele perguntou, essa informação é da semana passada, ele perguntou para o Magrão se o Cestini tinha essa habilitação e ele disse que tinha, sim. Só que ele é tão estreitinho, parece que não tem boia, não tem colete, porque não tem nada. Porque tem um detalhe nessa história que eu acho que vale a pena falar também. Essa embarcação, por que eles tomaram? Porque em princípio se pensava que saíram para um passeio e que fosse numa lancha realmente. Não era, não é? O que se apurou depois é que eles estavam vindo embora para São Paulo. Então eles teriam que fazer a travessia Ilhabela, São Sebastião, para depois pegar aí a estrada e retornar para São Paulo. O que acontece? As filas de balsas são imensas no feriado. Às vezes você passa 1 hora, 2 horas numa fila de balsa, né? 4 horas já chegou a acontecer. Imagina na volta também é a mesma coisa. E tem as pessoas que preferem alugar essas lanchinhas, como elas são chamadas, para não precisar pegar a fila da balsa. Então você vem numa embarcação, claro, de menor porte, mas você vem mais rápido, você atravessa no seu tempo, 20 minutos você está do outro lado, acabou, pega a estrada e vem embora. Você dribla toda uma espera, que é de 4 horas, como o Thiago está falando aqui. Carro, né? Foi se ela tiver isso. sem carro, ela tem catamarã, ela pode pegar uma carona na balsa. É uma outra história, mas aí também às vezes a pessoa não quer uma privacidade, quer... Sim, olha, as pessoas deixam o carro em São Sebastião, vão de lanchinha para Ilhabela e a volta vai de circuito. Pega o carro em São Sebastião, cai na estrada, chega onde mora, que no caso deles, eles iam para São Paulo. Então esse foi o objetivo, por isso que eles estavam com as malas e estavam com os cãezinhos, que o delegado não falou aí na nossa entrevista no ar, mas ele disse para o Bruno Tálamo que eles, como polícia, não têm informação dos cães. A gente só soube o destino dos 2 cachorrinhos, na verdade, 2 cachorrinhas, porque a filha, a Isabelle, né, a filha da Caroline, postou na mensagem. Ela contou para todos nós que os cachorrinhos tinham morrido junto com a mãe, na verdade. Mas para a polícia isso ainda não foi dito, porque, na verdade, o Cestini ainda não foi ouvido, né? Felipe Campos. Eu entendo também a postura do Dr. Palharini, justamente pela questão que teve uma morte nessa história toda, né? Então, precisa se averiguar, precisa ver... Aliás, se, de praxe, isso a gente falou desde o começo. E assim, eu quero acreditar, assim, que isso realmente foi um acidente, que isso está longe de qualquer outra especulação de tudo que a gente vem ouvindo, já faz uma semana, inclusive. Então, eu acredito assim, que isso vai acabar bem, entendeu? Eu acho que o Jorge, ele está sendo bem encaminhado, ele está se prontificando, ele vai ser ouvido, como o doutor já disse que ele vai ser intimado, vai ser através dos advogados. É precatório, né? Ele vai falar aqui de São Paulo eu acredito mesmo. que agora, assim,
A única dúvida que eu tenho ainda, ou alguma questão, que é se além todos esses fatos que ele já apurou, o delegado, se existe mais alguns fatos que ele gostaria. Mandou um questionário. Ele vai querer apurar mais coisas. Ele quer mais coisas. Até porque ele não foi ouvido, né? Exatamente. O que ele então, tem. Assim, a investigação a gente sabia que iria acontecer, sempre acontece nesses casos. Existem 2 pessoas juntas, uma morre, vai passar por investigação mesmo. O que surpreendeu foi o indiciamento por homicídio, né? Porque a investigação aconteceria, falar, olha, foi isso que aconteceu, acabou, fechar, foi uma fatalidade, acabou a história. Precisava esse desmembramento em indiciamento, essa que é a questão. Agora, a investigação já sabia desde o começo que iria acontecer, porque realmente é de praxe nessas situações. Eu queria só mostrar a mensagem do padre Fábio de Mello, quando a notícia foi publicada, quando veio a público e ele entrou lá no Instagram, e ele disse, tanto crime precisando ser investigado, tanta impunidade diante de nossos olhos, mas a polícia vai indiciar um homem que certamente está destroçado pela morte da esposa. E o Gustavo, né, também o cunhado da Ana Hickman, entrou e falou, nada é tão ruim que não possa piorar. Lamentável, disse aí o Gustavo, que até hoje responde por homicídio doloso em relação à morte do perseguidor da Ana Hickman, que quase matou ele, matou a Ana, matou a Giovana, matou todo mundo, né? Eu tenho 2 opiniões, assim, eu acho que sobre essas 2 histórias, assim, tanto do Guto quanto do padre Fábio. Tá certo. A gente volta aqui já, tem muita coisa pra gente comentar hoje ainda aqui na nossa roda. De volta aqui ao nosso programa, começando agora pra valer a nossa roda da fofoca, agora é só fofoca. Aí, Sônia Abrão! E vambora, né, gente? Olha aqui, todo mundo querendo saber da atriz Leide Francisco, porque ela sofreu uma queda, acabou fraturando o fêmur aos 79 anos de idade, passou por uma cirurgia e houve complicações no pós-operatório, segundo o próprio filho dela, né, postou uma mensagem dizendo isso. E assim, porque ela levou os 2 cãezinhos pequenininhos para passear na praça, mas os grandões se invocaram com os pequenininhos, foram para cima. Ela foi tentar defender, puxar os cãezinhos dela, mas a força dos maiores acabou derrubando a parte mais frágil, que era a Leide com seus 79 anos de idade. Aconteceu a fratura, ela precisou ser hospitalizada, né? Ficou no CTI, está no CTI, o estado dela é grave sim, mas está estável. Por isso que o filho está pedindo aí orações pela mãe, né? Deixa eu ver se eu vejo o nome dele aqui. Cadê o nome dele? Tá aqui. Ali, olha. Aos amigos e fãs sempre tão carinhosos com minha mãe Leide, peço que mandem boas vibrações, orações e toda energia positiva para sua rápida recuperação. Ela sofreu uma queda domingo passado, fraturou o fêmur, foi submetida a uma cirurgia de prótese e infelizmente ocorreram complicações pós-operatórias. Ela continua internada em observação com quadro estável. Como tudo é possível ao que crê, peço a vocês que se juntem em oração comigo e com meu irmão Oscar, para que a nossa mãezinha possa voltar em breve, com toda a sua energia e alegria de viver. Assim seja, Senhor. Foi a mensagem postada e aos também 83 pelo anos, outro filho, né? 79. 79? Mesmo assim, mas mesmo assim, né? Claro. Aos 79 anos, você tomar uma queda e quebrar o fêmur. O fêmur, né? É uma coisa que demanda muito cuidado realmente, mas se Deus quiser, ela tá tão ela bonita, vai, né? Ela tá mesmo, né? E cheia de alegria de viver, os filhos falam isso e é a mais pura verdade, viu? Olha, a gente falou da harmonização facial da Joelma aqui no nosso programa, lembra? E ela resolveu publicar um outro vídeo sobre isso, com o antes e o depois, que impressionou ainda mais os fãs do Presente de Deus. Vamos ver agora. Tudo que é bom deve ser compartilhado, merece ser. Então quero aqui compartilhar com vocês o resultado da minha harmonização facial. Ainda está um pouquinho inchado ainda, mas vai ficar melhor ainda. Olha isso, gente, eu amei. Né? Agora o que foi mais maravilhoso foi ver o Igor, né, fazendo esse tratamento em mim. Parecia uma criança brincando com massinha de modelar. Não tá entendendo? Com uma alegria, com tanto amor. É por isso que eu digo, quem trabalha com amor
tem um diferencial, assim, sobrenatural. E eu que já sou apaixonada por Deus, fiquei mais apaixonada porque eu tenho certeza que esse dom foi Deus que deu para ele, um dom sobrenatural. Harmonização facial. Tá aí, Ô, Sônia, né? quem é aquela moça judiada do outro lado? A Gretchen. A Gretchen com saúde. Gretchen, Felipe, ela vai te pegar, hein? Quando a Gretchen tá aqui do É a teu lado, Gretchen. Que ela é você bonita, fala, ela Ele beija na boca, né? Eu amo a Marionete. imagina se não É a amasse, Gretchen. Aliás, tem e a- recado e a do Marionete Joelma. já e A já, Gretchen e a viu? Joelma. Mas assim, ficou muito bom, hein? mas eu sempre vejo assim, as fotos do antes são sempre derrubadas. Parece que é para Tá forçar judiada. um resultado melhor do depois. Porque ela também não estava desse jeito que ela tá aí na foto, certo? mas depois, a Joelma olha, estava bem. Ela tá bem bonita também, Não, mas com também, a olha, harmonização. aqui nessa foto anterior, né, que é a foto da Então, Gretchen. Ela Que tá, Gretchen, ela Felipe? tá É com a ela tá Ele com, insiste, ele ela tá insiste. com o negócio, tá com a touca sem cirúrgica. maquiagem nenhuma. Aí depois ela aparece produzida, maquiada, cabelo feito, enfim, lógico, a harmonização foi maravilhosa. Agora, pra mim, a harmonização incrível até hoje, quem fez mesmo foi Thiago Rocha. Foi Thiago Rocha. Cadê sua harmonização? De harmonização? Mostra pra gente. Thiago Rocha, O Thiago pra mim, fez, foi mas a assim, a fez que uma mais coisa mudou a vida dele, inclusive. profunda mesmo, né? Mas por que você dá risada, meu? Não, Nossa, não dá pra Mas é te ver você assim, que mais se acha engraçado. feio. não é feio. É, Não, que olha era isso, Sônia feio. Abrão. Nossa, tia, você não tinha queixo, né? Não tinha. Não tinha, mas assim, também. Parecia o amigo da onça. E era né? caixa... É melhor não mostrar nada pro Felipe hoje. É melhor, tira, gente. Tira, porque ele Lembra o tá... amigo da onça? Mas é igual o quê? Massinha? Assim, É igual vai- massinha, é. Minha Você vai sobrinha modelando, sabe né? brincar com massinha. Você pode colocar pomete sabe? aqui na Olha o testa. Vlad fazendo harmonização. Vai, harmonização faz. facial, doutor. A Joelma falou, eu tava ruimzinha, tava assim, judiada, aí o doutor começou a fazer igual massinha, fui fazendo. Que absurdo, viu, gente? Aí acordou. Não, mas eu acho importante fazer. Eu só achei que ficou a cara da Rogéria, gente. Não, ela não, tá não, bonita. olha- a Rogéria ela era tá bonita, Não, a Rogéria e a era Joelma bonita. também tá bonita aí. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Super bonita. E a Joelma, o resultado ficou muito bom também. Acho que ela não precisava, porque ela já estava bonita mesmo. Ela tem uma Agora, coisa com cirurgia plástica, né? Você vê que as intervenções que ela já fez, lipoaspiração já fez algumas, mexeu na face. Mas que ficou muito artista bom. é alguma isso, coisa. né? Eles têm Artista essa tem coisa, essa mania né? mesmo. De qualquer Mas coisa. ela teve um resultado Olha o rosto, ótimo, ficou assim como a Gretchen. Mas se dá uniforme. pra também melhorar, teve. por que você vai Então, ficar pior? eu sou a favor. Entendeu? Eu acho que tem que fazer sim. E tem que tomar, inclusive, muito cuidado com quem você faz. Porque a mesma pessoa que pode deixar muito bonita, ela pode te estragar. A Por gente isso conhece que elas muita ficam gente. indicando tanto ela quanto a Gretchen, doutor aí. esse O mesmo doutor, profissional. que é o mesmo profissional, porque pelo menos quem for já tem uma indicação de confiança, de credibilidade, né? Porque vocês estão vendo aí o resultado. Gretchen ficou muito brava com o pessoal aí na internet, porque ela deixou uma mensagem positiva, falando que as pessoas têm que se aceitar do jeito que é. E aí, o que acontece? Todo mundo começou a falar, mas você não se aceita, você vive fazendo plástica. Aí ela virou uma Pô, aí fera. não pode Aí falar ela isso. virou Também foram uma na jugular, fera, né? Mas O que também- foi? Mas também foram na jugular. né, Exatamente, né? Então vamos ver essa revolta de Gretchen aí, vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia, meu Brasil. Tô aqui já. Aqui, eu fiz um post aí falando que a mulher tem que se aceitar do jeito que ela é. E tem uma galera aí dizendo que eu não me aceito do jeito que eu sou. No meu post eu fui bem clara que você tem que se aceitar do jeito que você quiser. Eu me aceito assim, fazendo plástica, fazendo harmonização, treinando na academia, tomando minhas vitaminas, é assim que eu me aceito. Se você se aceita do jeito que você é, sem se cuidar, também é lindo. O que eu quis dizer com esse post, que aliás, meu Deus do céu, como é difícil você manter uma rede social que você quer colocar coisas para as pessoas lerem, para poderem se engrandecer, se valorizarem, ficarem bem consigo próprias. E as pessoas só levam as coisas pro lado do mal. Ah, você não se aceita, você já fez plástico.
É isso, né? Ela tá revoltada e com toda a razão aí, porque ela põe uma coisa com uma intenção de levantar o astral de todo mundo, a autoestima das mulheres, ela vem recebendo pedrada, é complicado mesmo. E a Gretchen nunca escondeu de ninguém que ela é a favor da cirurgia plástica. Eu não malho, mas eu faço cirurgia. Gente, quando não se falava e ela em fez a cirurgia harmonização plástica, e ela tá linda. Quando nem se falava em cirurgia plástica, ela estava fazendo. Eu tava, que não era gente esse que é auê assim mesmo. todo, enfim, ela já fazia. E essa Verdade. questão da rede social, deixa pra lá, Gretchen. Gente, eu postei, a única coisa que eu fiz foi no dia que teve a festa, a comemoraçãozinha aqui dos 13 anos. Que eu peguei a mão da Sônia pra ela ajudar ela a cortar o bolo, você não tem ideia eu tenho, o que porque virou aquilo. todo mundo falou que eu você queria, que cortou? que ele queria aparecer, que ele pegou na minha mão na queria roubar o marra. bolo. Exatamente, queria roubar o bolo. Foi, assim, as coisas mais feias e tristes que a gente podia, que a nossa festa foi muito legal mesmo, que se dane o resto. Mas o Felipe, ele só foi me ajudar, porque se deixasse eu sozinha com o bolo, eu destruía o bolo. É que só pode fazer um pedido. Ele queria fazer o dele. Exatamente. Aí eu o vi. Felipe entende tudo de bolo, de culinária, ele foi me ajudar. A Sônia tava indo com a espátula, simplesmente. não sei muito bem pra Pra onde. onde? Aí quando eu vi, eu falei, Tava deixa eu assassinando o ajudá-la, bolo. né? Deixa eu ajudá-la. Falaram que eu queria roubar o bolo. É, não, verdade. Falaram um monte de coisa do Felipe. Queria roubar o tudo, pedido. Maior injustiça. Ele só quis me apoiar antes que eu assassinasse o nosso bolo de 13 anos. Aí, Obrigada. aí. Isso é muito lindo. Ô, Sônia tá? Abrão, a gente vai falar desse ataque que a Qual? Record quer fazer para os profissionais da Rede Globo? Tirar os apresentadores da Globo e levar para a Record? Se o diretor deixar, nós vamos. E ele deixou. Ele falou que em seguida a gente vai falar dessa história aí da Record que quer levar a Maju, quer levar o Trali, quer levar o Rodrigo Bocardi e também a Mona Lisa Perrone. Olha só, um pacote completo. Vamos ver no que vai dar nisso. A notícia do Daniel Castro, tá? Comecem a comentar essa Sônia história Abrão, aí. se a Record for levar todo mundo da Globo, não vai ter mais programação lá. Acaba o jornalismo. Acaba, fala, olha, só falta o Bonner. O Bonner vai ficar bom dia de manhã, bom dia à tarde, bom dia à noite. E vai a Maju? Vai a Maju, vai o Felipe Ciani, vai o Rodrigo Bocardi. Pedro Bassan. O Pedro Bassan, vão todos. Aí eles fecham a Globo. Fecham. O Mona Lisa jornalismo só, Perrone. né? O jornalismo só. Bom, né? E mas segundo agora a rolou essa informação do história Daniel toda que- Castro, a gente terminou ontem o nosso programa falando disso, mas não deu para comentar. Então muita gente ficou cobrando que a gente comentasse hoje, fala. Gente, acontece o seguinte, a Maju, ela é amicíssima do Guerreiro. Os dois, olha, já... A Maju Coutinho? Sim, da Gazeta. Da Gazeta. Da Gazeta, ela Os dois trabalhou na trabalharam Gazeta. Também, juntos, é os dois verdade. conversaram. E Quando eles o Guerreiro foram. fazia fofoca, né? Sim. Guerreiro Gatão, eu lembro. O Guerreiro. Lembra? Tinha o cabelão, Tinha né? tiara. Tinha tipo o Pablo do tinha, Falei a Música. Isso. Só que preto, o cabelo preto ele jogava, assim, tinha Não, tiara. jogava. Aquele que você imitava, né? Isso, agora ele é vice-presidente de jornalismo. E aí, o que acontece? A Maju trabalhou na Gazeta e eles foram almoçar, fazia tempo que eles não se falavam, Sim, enfim, tal. sim. Mas isso não significa que ele quer levar a Maju para a Rede Record. Lógico, se um dia ela não quiser estar mais, as portas estão abertas. Mas olha, ela acabou de sentar na bancada do Jornal Nacional, ela acabou de fechar todas as histórias que realmente ela gostaria de fazer dentro da própria Rede Globo. E para mim, no jornalismo, ela pode já ter chegado ao ápice, não sei se é o ápice também só por estar uma semana na bancada, mas ela já chegou onde ela queria, que é o sonho de todo jornalista, talvez na própria Rede Globo de televisão, é ir sentar no jornal, na bancada do Jornal Nacional. Então, essa história de que ela foi jantar, encontros de porta fechada e não sei o que com o Guerreiro, não foi isso. Os dois são amigos, eles já se conheciam e foram jantar. Você concorda que eles não ele poderiam foi ter jantar jantado também antes? com o Rodrigo Bocardi. chefe. Foi jantar com o César Tralli. Foi, não foi? Também? Foi, claro foi, que né? não. Gordinho, Guerreiro. Mas eu acho né? que ninguém vai. Ninguém vai. Esse povo aí ninguém bebeu da água da vai. Globo, de lá eles não saem. O Rodrigo Bocardi estava comemorando hoje 6 anos, né, no jornalismo da emissora. Eu acho então, que eles não falam. realmente... Falaram Olha, que o eu Márcio acho- Garcia também não saía da Globo. Saiu, foi lá Não, e fez o até programa. sai. Eu acho que jornalismo é mais complicado. Para a área artística é mais fácil. Sônia, daqui a pouco eles se jogam um caminhão de dinheiro, igual jogaram. É verdade. Fala assim, ó, Abram as quanto- comportas, né? Quanto você ganha? Ganho 30. Vem aqui que nós temos um salário Será de que o 250. Ivan Moré também vai?
Ivan Morelli vai mudar, saiu do Globo não é? Esporte. Ele saiu do esporte, vai voltar verdade. a fazer reportagem. Vai voltar a fazer Vai reportagem. voltar para reportagem. Que é um desperdício, porque ele estava mandando muito bem. Eu gosto do Exatamente. Andreoli, mas todo mundo já acostumou com o Ivan Morelli no Globo Esporte. Deixa eu só corrigir uma informação, que eu falei que o Rodrigo Bocardi está comemorando 6 anos no jornalismo da Rede TV. Não, 6 anos no Bom Dia São Paulo, no comando do Bom Dia São Paulo, tá certo? Bom, da Rede Globo, o que eu falei? Da Rede TV. Eu gosto, Mas ele tá na Rede Globo. Olha, Se ele tá vindo que pra eu cá, tenho eu não uma sei. bola de cristal, né? De repente tudo pode acontecer. Olha, talvez o único que talvez dessa lista, de repente, possa ir para a Rede Record, eu acho que é o Felipe Ciani. Talvez, assim, não... Ele não vai pra CNN? Não tinha um papo que ele ia Tinha, pra CNN? pra CNN gosto tinha dele. papo de Mona Lisa Perrone. Perrone. Esse sim, forte, antes de toda essa história aqui. Vamos aguardar, né? De repente, com a história. Quem que falou? Caminhão de dinheiro? Você Caminhão que tá de falando, dinheiro, né? Abre claro. as A gente nunca comportas. sabe. E aí tem também a menina lá que trabalha com o Bocardi de manhã, como ela chama? Glória. A Glória Vanik, Glória Vanik. ótima, Que adoro. também ela tá bem cotada para ir para CNN. Tá. todo mundo querendo ir para CNN, né? Exatamente. Olha aqui, uma outra informação é que lá pelas 5h30 por aí, a gente está 4h33, agora 4h34, horário de Brasília, termina o samba de 7º dia da Beth Carvalho. Olha que coisa original. Não teve missa de 7º dia, teve samba de do 7º dia que está rolando agora no Circo Voador, lá no Rio de Janeiro, cidade natal da lenda do samba, que é e vai sempre ser a Beth Carvalho. Que descanse em paz, tá? Vamos falar de uma doação de sangue importante aqui, como toda doação de sangue é pro paizinho da Aleide Caldi. Deixa eu ver se eu acho. Poxa, A nossa filha, o pai dela tá precisando Beijo, muito. Aleide. A grande assessora, a nossa amiga querida, a Aleide Caldi, ela tá pedindo doação de sangue pro pai que está internado. Vocês estão vendo a foto aí, ele precisa do sangue tipo O negativo. O nome do pai é Edivaldo Novaes Correia. Ele está internado no Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo. O hemocentro do hospital fica na rua Peixoto Gomide, 625, na recepção ala D, primeiro subsolo, tá, gente? Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, sábado das 8 ao meio-dia. Então, quem puder ir doar sangue para o pai da Aleide Caldi, é só procurar e dizer que a doação é para o Edivaldo Novaes Correia, internado no Hospital 9 de Julho. É só você ir até o hemocentro e desde já a gente agradece, né? Verdade, que a Aleide é uma grande amiga. Fundamental, é verdade mesmo, viu? Assessora. Bom, a Marina Rui Barbosa tinha notícia, porque a gente sabia e nós comentamos aqui que o personagem do Bruno Galhaço vai morrer no último capítulo. Gabriel morre. E aí todo mundo, e aí com quem fica a Luz, que é a personagem da Marina Rui Barbosa? Porque tem o Júnior na história, tem o Zé Loreto. Então, a Luz desmancha com o Zé Loreto, o Gabriel morre e ela termina sozinha, que era o final dos meus sonhos para a novela do Benedito, para a novela do Aguinaldo ele ouviu Silva, você né? falando. Será? Ele assiste o Aguinaldo. Não sei não, mas trocam eu acho DMs. bem isso. O que foi? Vocês devem trocar DMs assim. Guina. Ai, sou. O que você acha, sou? Bom, mata tá ou não bom. mata? Mata todos. Então, ela fica sozinha no final, eu achei bárbaro, não é? Porque foi tanta encrenca com o Zé Loreto, com o Bruno Galhaço, que, assim, nenhum dos dois merecia ficar com a mocinha, nenhum dos dois personagens, nem o Júnior, nem o Gabriel, deixa ela sozinha, a mulher não precisa de homem para ter aquele tradicional final feliz em toda a novela, é uma coisa original, ela segue o caminho de luz dela e vai ser muito feliz, né? Ela escreveu lá, será? O que foi? A Marina, foi ela que escreveu lá, será? Foi, então. Esse vídeo ela fez agora há pouco, se despedindo do cenário, né? Vamos ver? Já nós vamos ver? Então, ó, ela tá se despedindo do cenário, gravações já terminaram, a novela fica no ar até dia 17 ou 18, né? Eles cumpriram o calendário. Cumpriram Eu o sempre calendário. achei que eles iriam até o final. Você Não dá pra achava, derrubar eu uma achava novela que assim do ia nada. terminar antes do tempo, É. mas eles mantiveram, atenderam um pedido do Aguinaldo Silva, que já está feliz da vida lá em Lisboa, onde ele colocou a palavra fim no último capítulo que ele escreveu sozinho. Olha aqui, vamos continuar nossa história. Vamos ver o vídeo que a Marina Rui Barbosa acabou de postar? Então vamos lá.
deu problema, eles vão ver aí direitinho. A gente mostra para vocês, é despedida já do cenário de O Sétimo Guardião, uma novela que foi muito equivocada. Deve, né? Deve dar realmente uma dor no coração, apesar que também muito já consertar, acharam o áudio direitinho, então vamos lá. Reta final da novela, a gente vai se despedindo dos personagens e também dos cenários. Hoje foi a última vez que foi montado o quarto de luz. Tivemos tantas coisas por aqui, nessa janela, Leon. E vai chegando a hora de se despedir. E olha as fotinhos do cenário. Caruso. Tchau, quarto de luz. Tchau, quarto da luz. Tchau, quarto da luz aí, né? Muito bonitinho, realmente, a despedida. Aí já a capa da nova edição da revista Minha Novela, que sai amanhã, contando tudo sobre a morte do Gabriel, exatamente. Gabriel morre para salvar a luz e a fonte, tá? Então tá aí, boa sorte pro pessoal. Boa tarde. Boa sorte. Boa sorte. Só tem água na nossa caneca, viu, gente? A novela, eu pensei que não fosse chegar realmente. Sim. Ao fim, não? Eu pensei, só não vai. Eu pensei que ia acabar lá. Sim. Lembra? A gente achava mesmo. Vamos lembra? descer uma plaqueta, vou colocar fim. Sim. Não conseguimos num momento crítico, realmente, superaram, conseguiram terminar e aí pronto, acabou, esquece, deleta. Parabéns pelo profissionalismo de todos, Sim. porque aos trancos e barrancos Todo conseguiram mundo chegou entregar lá, a obra. né? Entregaram, cumpriram o compromisso. Aí. que é isso? Olha, eu tô sentindo barulhos no ar. Barulhos, chegou, mas não vai abrir a boca agora. Não pode. Feliz! É igual pirulito. Aqui, vamos voltar aqui, bafão, Felipe Campos. Olha, Sônia Abrão, você sabe que ontem Que? eu recebi uma ligação, fiquei com esse cantor 2 horas no telefone, conversamos muito, Sério? Alexandre Pires. Pois saudade. o Mineirinho, mandou um beijão pra você, diz que te adora, diz que adora A gente vocês, adora tá ele. sempre junto com a gente, ele Obrigado, também, a Badia. Na verdade é o seguinte, Sônia, há uns 2 meses atrás começou a circular um vídeo, na verdade é um vídeo de família, é uma história extremamente forte que nós não demos aqui no programa, eu também não dei na minha rede social, enfim, que envolve o irmão do Alexandre, que estava passando por uma depressão muito séria, enfim, eu então lembro assim, dessa história. e na verdade nós acabamos passando por cima dessa história justamente para não mexer nessa ferida. E aí voltou toda aquela história da mãe que tinha sido presa por causa do gato na luz, da dona Badia, lembra? E aí o que aconteceu ontem, conversando com o Alexandre Pires, inclusive falei com ele, falei com o João Júnior, que é o irmão dele, e falei também com a Abadia. Eu conversei com os três, a Abadia tá morando em Santa Catarina, com o Alexandre, na casa dela, ela está casada, a 50 metros da areia, ou seja, ela está super bem, está feliz, está lá em Santa Catarina. O João Júnior mora em Uberlândia também. Tá bem da depressão? Tá ótimo, melhorou, graças diz a que Deus. começou a fazer tratamento, já tá ótimo, não tem absolutamente mais aquelas crises que ele teve, Sim. porque o vídeo realmente, vocês viram, o vídeo é um vídeo forte, não era legal a gente expor, eu acho, que uma pessoa dessa forma. E aí eu perguntei pro Alexandre sobre a questão da homofobia, né, que isso foi o que mais pegou realmente, né, que muitos estavam falando que o irmão dele estava em depressão porque ele havia tirado o irmão do grupo em questão da homofobia. E ele falou, Felipe, é impossível isso acontecer, porque eu sempre trabalhei com homossexuais, sempre trabalhei com negros, com travestis, com bissexuais, eu nunca tive. A minha arte independe do sexo. É isso aí. Não é isso que vai fazer eu gostar ou não do ser humano. O que vai fazer eu gostar é o caráter, enfim. E nós conversamos bastante. Então, gente, olha, quando vocês virem, ouvirem ou assistirem alguma história aí falando sobre toda essa parafernália envolvendo o Alexandre Pires, vocês saibam que é
Mentira. Tá certo, agora vocês sabem a verdade através de Felipe Campos. Vamos ver hoje, a Luciana Gimenez vai até Brasília para uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Você não pode perder, é hoje, 10h45 da noite no Luciana by Night, mas tá imperdível mesmo, tá? Vamos ver o vídeo. Desculpe as caneladas, não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Os que nasceram para ser presidente estão presos. Hoje, direto de Brasília, Luciana Gimenez entrevista o presidente Jair Bolsonaro. Você ficou com medo de morrer? Ele fala sobre os planos para o país. Não é um projeto meu, do meu governo, é um projeto do Brasil. Em uma entrevista bem descontraída. Por que era o palmito? Por favor, me explique. Era minha canela, um pouquinho branca, né? Hoje, 10h45 da noite, Luciana by Night. Aí, 10h45 da noite, Luciana by Night, presidente Jair Bolsonaro, uma entrevista imperdível, tá? Deixa eu agradecer esse quadro maravilhoso. Uau. Olha que foto linda, é uma das mais lindas de São Paulo. É do fotógrafo Marcelo Sonohara, o M Sonohara do nosso Instagram. Estava na exposição Descobrindo São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu acabei ganhando como presente. Fiquei muito, muito, muito feliz, porque simplesmente linda essa foto, né? Ela foi uma das 30 escolhidas para essa exposição em função da beleza e retratando a nossa cidade. Amei. Obrigada, Marcelo. Você é um super fotógrafo, maior sensibilidade realmente, tá? Obrigada mesmo. Contatos. Olha, tem um documento aqui, Kaysar. Vai desaparecer de órfãos da eu terra. Não quero, não vou assistir mais a novela. .com.br, lá tem todos os detalhes. Eu vou entrar no Fuxico, no Buchicho, vou esperar. Também vai sair no Fuxico. Mas tá lá no Buchicho, por enquanto. Tá no Buchicho, leu no Buchicho, dá certo? Diga. Olha, é o tipo de notícia que a gente não gosta de dar, mas um cantor sofreu acidente, com todos os detalhes, acidente de carro, com todos os detalhes lá no meu Instagram, @ThiagoRochaBR, Thiago com TH, entra lá, espero você. Espero que ele fique bem, né? Felipe, me segue lá, Felipe H. Campos, é o Insta de segunda a sexta, Bafões com Felipe aqui no A Tarde é Sua. E amanhã, gente, olha, uma transexual que quer processar Glória Maria. Por quê? Nossa, escuta, você não vai estar no Papo de Feras do Neto hoje, Papo de Feras, às 8 da noite, gente. Com o Felipe Campos e o nosso craque Neto no YouTube, não percam. Então, indo embora, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Beijo, tchau.